Vamos considerar agora a seção 6.5 do livro sobre funções de impulso. Lembremos que estamos trabalhando no contexto de circuitos elétricos, de equações diferenciais que se originam em circuitos elétricos, em particular um circuito que tem uma resistência, uma capacitância e um indutor. EDT é o potencial elétrico, tá? Ou a voltagem, e Q é a carga. A carga no capacitor do circuito. L, R e C são constantes positivas, tá? A indutância, a resistência e a capacitância do sistema. Então, lembre que como a derivada da carga é a corrente no circuito, então essa equação diferencial, derivando essa equação diferencial, temos uma equação diferencial para a corrente elétrica, tá? Então, em particular, se nós supomos que temos um potencial elétrico que foi do seguinte tipo, em t igual a 0, ele saltou, próximo de t igual a 0, saltou de 0 para 1, tá? O potencial elétrico, então você apertou um interruptor e em um tempo muito pequeno o potencial foi de 0 para 1. Então, a derivada dessa função vai ser uma função que vai ser muito grande nesse pequeno intervalo em torno de 0, de menos epsilon a epsilon, e vai ser 0 no resto. Vai ser muito grande quando o tempo está entre menos epsilon e epsilon, e vai ser 0 no resto. Vai ser muito grande se o epsilon for muito pequeno, tá? Então ela vai ter que ter uma inclinação muito grande para subir de 0 para 1. Bom, então outra coisa importante é que essa função g de t, que é a derivada de e de t, tem a característica de que a integral dela dá 1 sobre integral sobre r, tá? De fato, isso é fácil de calcular, porque isso é o limite de menos infinito, de menos t a t, tá? De essa integral. Mas observen que antes de menos epsilon, a g de t era 0. Então, na verdade, é de menos epsilon a t, tá? Mas como g é uma derivada de e de t, então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é o limite, quando t vai infinito, de e de t menos e de menos epsilon. E de menos epsilon é 0. É um limite quando t vai infinito de e de t. Mas quando t vai infinito, e de t vale 1. Tá? E então isso dá 1. Limite de 1 dá 1, por isso integral dá 1. Então, essas são as características dessa função g, que é a derivada do potencial elétrico, tá? Ela tem integral 1 e ela é muito grande em uma vizinhança de 0. Então, de agora em diante, vamos considerar equações diferenciais de segunda ordem desse tipo, tá? Onde g de t está concentrada. G de t está concentrada em um intervalo menos epsilon epsilon. Quer dizer que g de t é 0 fora desse intervalo, tá? É 0 fora do intervalo. E que tem integral total igual a 1, tá? Então vamos pensar uma g de t, uma função assim, que está concentrada em menos epsilon epsilon e que fora é 0 fora desse intervalo, tá? E que a integral dá 1. Vamos pensar, mas a função não precisa ser contínua, tá? G de t não precisa ser contínua, como veremos. Uma função assim vamos chamar de impulso unitário, tá? Impulso unitário concentrado no intervalo menos epsilon epsilon. Tá bom, vamos dar essa definição para esse tipo de funções, mas essa g de t não precisa ser uma função contínua. Em particular, como veremos, podemos tomar esta função aqui, que também satisfaz esses requerimentos. Ela é 0 antes de chegar em menos epsilon. Esse vai ser o potencial elétrico, que vai subir linearmente, tá? Vai subir até 1. Este vai ser o potencial elétrico. Sobe de 0 a 1 em esse 2 epsilon, tempo 2 epsilon. Então, a derivada desse potencial elétrico vai ser a inclinação desse triângulo, tá? Vai ser 1 sobre 2 epsilon, vai ser a derivada constante entre menos epsilon e epsilon, tá? Que vai ser a inclinação dessa linha reta, 1 sobre 2 epsilon entre menos epsilon e epsilon, e vai ser 0 no resto, porque essa função tem derivada 0 fora desse intervalo menos epsilon e epsilon. Então, nossa função g de t vai ser assim, ó. Ela vai ser 0 fora desse intervalo, e nesse intervalo tem um valor muito alto, de tal maneira que a integral dá 1, tá? De tal maneira que a integral dá 1. Essas são as funções que vamos considerar, que são as derivadas
do potencial elétrico, tá? Então, vamos considerar agora o impulso elétrico não concentrado em um intervalo, sino o impulso unitário concentrado em um ponto. Vamos começar com o ponto t igual a t0 igual a 0, tá? Tudo bem, aqui vamos supor que existe uma função delta de t, tá? Essa a letra grega delta, tal que essa função é zero em todo t que não seja zero e a integral da 1, tá bom? Concentrado em t igual a 0. Uma função que se anula em todos os pontos menos em 0 e que tem integral total igual a 1. Então, a questão é que essa função não existe. Essa função que teríamos aí seria o limite das funções g de epsilon que estava tomando antes, tá? O limite quando epsilon vai a 0. Mas isso não é uma função, tá? Essa função é que eu queria que fosse o limite disto aqui, ó. O limite das funções de epsilon t quando epsilon vai a 0, onde d epsilon t é o impulso unitário concentrado nesse intervalo menos epsilon epsilon. Eu gostaria que esse limite fosse uma função, mas não é uma função, tá? Porque esses impulsos, a altura vai para infinito, em 0. Então a única interpretação desse enunciado vai ser em termos de medidas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existe em matemática uma coisa chamada medida, tá? Medida é uma generalização de função. Uma medida as funções são medidas, mas existem medidas que não são funções. Então, dada uma função impulso unitário de epsilon t, tá? Consideramos uma medida m sub epsilon que nos dá a medida de intervalos. Então, a medida de intervalo j é a integral sobre j de d epsilon t, tá? Então, vamos supor que a função que o impulso de epsilon t seja contínuo, seja assim, não é a função g de t, esse é d epsilon t. Vamos supor que seja contínuo só agora. Então, se me dá um intervalo j, eu quero medir esse intervalo, quanto mede, tá? E a medida desse intervalo vai ser dada pela área que está embaixo da curva e dentro do intervalo, tá? Essa vai ser a medida do intervalo. Então, em matemática é usual, em probabilidades e em estatística, considerarmos umas medidas que não são como a medida usual dos intervalos que nós tomamos, tá? Agora, para uma função com salto assim, um impulso com salto, tá? Para esta função, dado um intervalo j, tá? A medida de j vai ser agora a área dentro, tá? A medida de j vai ser essa área. Só a área que fica dentro dessa parte entre menos epsilon e epsilon. Então, se esse intervalo j não intercepta o intervalo menos epsilon epsilon, ele tem medida 0. Somente intervalos que interceptam menos epsilon epsilon têm medida diferente de 0, tá? Então, pode-se mostrar que essa medida m sub epsilon, que corresponde a essa integral, converge para outra medida, que é a medida m sub 0. Tá? M sub 0 é a medida que a medida do intervalo j é 1, se 0 está em j, e a medida desse intervalo j é 0, se 0 não está em j. Então, a única coisa que importa para essa medida é se 0 está ou não está no intervalo. Então, dizemos que é uma medida concentrada em t igual a 0. Um intervalo assim, que contém 0, a medida dele é 1. Tá? A probabilidade dele é 1. Se esse intervalo não contém o t igual a 0, a probabilidade dele é 0. Tá bom? Então, como estou falando, isto é muito útil em teoria de probabilidades, tá? E em análise matemático. Mas é só uma ideia. O que queremos falar é o seguinte: quando falamos que d epsilon t converge para uma função delta t, quando epsilon vai ser, na verdade, o que queremos dizer é que uma medida m epsilon converge para uma medida m0, de m0 é a medida concentrada em t igual a 0. Tá? É um enunciado difícil, mas tudo bem. Então, vamos pular essa parte para falar de translações. Vamos supor que essa parte fica bem explicada. E vamos para translações. Então, vamos definir o seguinte: vamos definir d epsilon t menos t0 como uma função que em torno do ponto t igual a t0, tá? No ponto t0 menos fora desse intervalo t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, a função vale 0.
y en ese intervalo tiene una altura constante igual a 1 sobre 2 epsilon. Entonces, integral va a ser 1 de novo. Só que agora essa medida está concentrada em um intervalo que o centro não vai ser 0, o centro vai ser T0. Tá bom? Similarmente, a gente define a delta de Dirac de essas d epsilon t menos T0 convergem para uma delta de Dirac concentrada em T0. Tá? Uma função que tem integral 1 e que é 0 fora de T0. Bom, então a questão é que podemos calcular a transformada de Laplace de medidas. É uma coisa meio estranha, mas podemos calcular a transformada de Laplace de uma medida. Em particular, podemos calcular a transformada de Laplace dessa delta de t menos T0. Tá? E isso é o limite das transformadas de Laplace de delta epsilon de t menos T0 quando epsilon tende a 0. E essas delta de epsilon, perdão, t menos T0, essas funções eu posso calcular a transformada de Laplace. Tá? Vamos supor então que T0 é maior que 0. Tá? Isso vai jogar no papel. Então, observem, essa é a função de epsilon. Então, na verdade, ela vai ser 0 antes de chegar a T0 menos epsilon. E depois ela vai ser constante igual a 1 sobre 2 epsilon. Então, a integral não vai ser desde 0, sino desde menos t, desde T0 menos epsilon. Tá? Porque antes era 0. E em lugar de ser infinito, ela chega até T0 mais epsilon. Tá? E nesse intervalo, ela é constante. Essa função é constante igual a 1 sobre 2 epsilon. Então, podemos substituir isso pela constante. Tá? 1 sobre 2 epsilon. E calcular essa integral e esse limite. Então, calculando essa integral, como isso tem uma antiderivada, 1 sobre 2 epsilon vai para fora, como essa função tem uma antiderivada, temos isto. Tá? E então, vamos modificar isso aqui para que caiba tudo em menos espaço. Então, continuando, o limite quando epsilon tende a 0, resulta que quando escrevo isso, tá? Escrevo isso, fica esta expressão, tá? E agora, o que eu faço é esse 2 passo lá a dividir, tá? Aqui esta expressão. E essa expressão que fica em amarelo é o seno hiperbólico de esse epsilon. Seno hiperbólico de esse epsilon, tá? Então podemos substituir isso pelo seno hiperbólico de esse epsilon s, tá? Aqui eu faço uma manobra, tá? Passo isso para lá, coloco este aqui em cima. Resulta que esse limite, a única coisa que depende de epsilon é o limite, e esse limite dá 1. E a gente pode mostrar isso pela regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital nos permite mostrar que esse limite dá 1, então o limite inteiro dá exponencial de menos st0. Tá bom? Isso nos dá um teorema que podemos calcular a transformada de Laplace de delta de t menos T0. T menos T0 é um impulso unitário em t igual a T0. Tá? O que quer que isso signifique? É um impulso unitário em t igual a T0. Veamos um exemplo aqui. Temos esta equação diferencial, tá? Com condições iniciais 0. E esta equação inicial podemos pensar que ela corresponde a um circuito elétrico no qual temos um potencial que em tempo 5 subiu de 0 para 1. Tá? Subiu abruptamente de 0 para 1. Então a derivada dessa função é essa delta de Dirac em t igual a 5. Tá? A derivada como medida. Tá? É uma derivada complicada. Podemos falar que essa delta é a derivada dessa função. Bom, calculamos a transformada de Laplace em ambos lados. Como já vimos, a transformada da delta de t menos 5 é exponencial de menos 5s. Tá? Isolamos y grande de s y escrevemos de esta forma. ¿No? Entonces, eso que está ali embaixo en verde, podemos completar cuadrados en esa expresión y escribirlo de esta forma. ¿Tá bom? Después ese 1, ahí encima donde está 1, voy a colocar raíz de 15 sobre 4 para que y aquí voy a dividir por 4 sobre raíz de 15. Entonces se va a cancelar algo. Ahí tenemos la solución. Esa va a ser, perdón, esa va a ser nossa y grande. ¿Tá bom? Va a ser a y grande. Entonces, lembrando que a transformada de Laplace de E a t por seno de bt es dada por esa expresión,
B sobre S menos A al quadrado mais B al quadrado. Então, eu calculo a transformada inversa de y grande e y pequena, me dá este monstruo aqui. Aí estou usando o teorema 6.3.1. Tá? Vamos explicar daqui a pouco como cheguei nessa solução, nesta aqui. Usamos o teorema 6.3.1, que fala o seguinte, que a transformada de uma traslação, o CT f de t menos c, é isto aqui. Tá? Como nós estava multiplicando por uma exponencial, f de s, ao voltar, nos dá uma traslação. E a nossa solução tem essa cara aqui. Eu acho que faltou, passei muito rápido aí. Mas o fato é que a solução, a primeira equação diferencial igual a zero, tem a solução zero. A segunda equação diferencial também é igual a zero. Tá? Mas como veremos daqui a pouco, ela tem condições iniciais. E por isso ela não é constante igual a zero. Tá? E esta função que aparece aqui foi trasladada para t igual a 5. Tá? Foi puxada para a direita até chegar em t igual a 5. Essa mesma função. Tá? Isso corresponde a pegar essa equação diferencial, 2y duas linhas mais y linha mais 2y igual a 0, com condições iniciais. Tá? Resolvê-la com condições iniciais em t igual a 5. Onde y de 5 era 0 e a derivada em 5 não era 0, era positiva. Tá? Então, aí, nesse ponto, que teve um impulso, nesse ponto a solução disparou para cima. Tá? E foi morrendo, porque igual a 0, quando temos atrito, a solução morre. Tá? Bom, acho que foi muito rápido, talvez tenha que repetir este vídeo em algum momento, explicar isso melhor. Tá? Vamos para a convolução 6.6. Então a questão é o seguinte: se temos que a transformada de Fzinho em F grande e a transformada de Gzinho em Y grande, e temos uma função h de S igual ao produto de F por G, a pergunta é: quem é a transformada inversa de H? Será Fzinho por Gzinho? A resposta é não. A transformada inversa de um produto não é o produto. Tá? Não, a transformada de um produto não é o produto de transformadas. Temos o teorema 6.6.1 que nos diz o seguinte: se Fzinho vai em Fzão pela transformada da Laplace, Gzinho vai em Gzão, tá? Para S maior que A maior ou igual que 0, então, quando eu calcule a transformada inversa do produto, me dá uma integral. Uma integral um pouco complicada. Tá? Então a transformada inversa não me dá Fzinho por Gzinho, me dá uma integral. Então, a transformada inversa desse equação me dá essa integral, e essa integral é chamada convolução. Tá? A definição é que das duas funções, eu defino a convolução delas como essa integral, chamado de convolução. Então a inversa do produto, quando eu tenho F grande e G grande, a transformada inversa é uma integral que contém Fzinho e Gzinho. Tá bom? Essa convolução tem diversas propriedades muito parecidas com o produto que nós conhecemos. Ela é comutativa, ela é associativa, ela é distributiva com a soma, e a transformada, a convolução com 0 dá 0. Mas ela é diferente do produto que nós temos, porque a convolução com 1, a F convolução com 1 não dá F. Tá? De fato, cosseno de t convolução com 1 dá seno de t. Então, a convolução do cosseno com a função 1 dá o seno de t. Tá? Isso tem algumas aplicações na teoria. Mas então, esse objeto chamado convolução aparece frequentemente em aplicações. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Toma essa função. Então, esse é o produto de duas funções. Essa função h é o produto de duas funções que eu sei que vem, que são as transformadas de outras funções. É a transformada de tzinho e a transformada de seno de at. Então, a transformada inversa desse hzinho é a convolução. Tá? Não é o produto de t por seno de at. É uma integral de t menos ômega por seno de a ômega de ômega, entre 0 e t. Tá? Uma integral que pode ser escrita de outra forma.
Então, o fato é que o que vocês têm que guardar na memória é que a transformada inversa de um produto é uma integral. E para finalizar, temos que resolver esta equação diferencial com condições iniciais, tá? Então, g de t não vai ser dada, tá? Então, vamos resolver a equação diferencial e vamos resolverla em termos. G de t é conhecida. Então, eu posso resolver essa equação diferencial em termos de uma integral, como veremos. Então, aplico a transformada de Laplace a ambos lados, uso as condições iniciais e chamo de g de s a transformada de Laplace de gzinho, tá? Bom, as contas não vou fazer. Esse y grande pode ser isolado e finalmente ele pode ser escrito desta forma aqui, tá? Então é claro que os termos que estão aparecendo eu sei de onde eles vieram pela transformada de Laplace, tá? Então, escrito dessa forma, eu tenho agora que a solução vai ser 3 vezes cosseno de 2t, porque cosseno me leva a isso, pela transformada de Laplace, menos 1/2 de seno de 2t, porque o seno me leva a isso, pela transformada de Laplace, mais 1/2, e aí aparece uma integral, que é a convolução, tá? É a convolução que me dá a inversa do produto de duas transformadas de Laplace, tá? E observem que aí onde entra o gzinho. Então, eu tenho a solução. Se eu conheço o gzinho, isso aí já é uma solução, porque isso é calculável. Essa expressão, nem que seja numericamente, isso aí é calculável, tá? Então, na transformada, a convolução nos permite calcular a solução de um problema em termos de uma integral, tá? Sem precisar sequer saber quem é a transformada de Laplace de gzinho. Fica expressa em termos de uma integral. Bom, vou parar por aqui então. E, bom, paremos aqui então.